Feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo. A paz do Senhor a todos. Como hoje é Dia das Mães, eu quero fazer uma reflexão sobre as mães. E eu quero falar sobre uma mãe muito, muito, muito especial. A mãe mais corajosa do mundo todinho, de todos os tempos. A mais admirável, a mais agraciada. Maria, mãe de Jesus. Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas por favor, fica nele, porque é interessante, tá certo? Eu vou ler só 2 versículos com vocês, tá certo? Vamos aqui, acompanha aqui. Lucas capítulo 1 e o versículo 28, que diz assim: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha só a saudação que o anjo dá para ela. Salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. O anjo veio dar a ela a notícia do nascimento de Jesus e que ela havia sido escolhida para gerar o Filho de Deus. E sabe qual foi a preocupação dessa jovem? Como que isso se daria? Olha, como que isso vai acontecer? Maria só conhecia um jeito de se ter filho, né? E aí o anjo explica para ela que descerá sobre ela o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo a envolverá. Que o santo que irá nascer dela, ele será o Salvador do mundo, né? Jesus. E Maria fica maravilhada com aquilo. E sabe qual é a resposta que ela dá para o anjo? Vou dizer a vocês agora. Ainda no capítulo 1 e o versículo 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Porque para mim ela é a mãe mais admirável do mundo, a mais corajosa. Vamos lá. Ela era o quê? Noiva, virgem. Então, isso quer dizer que homem nenhum havia tocado nela. Aí vamos lá. Maria conta para José que está grávida. E ele vai acreditar? Claro que não. Ele pensa o quê? Que ela traiu ele. Se José pega e bota ela na praça e diz: Olha, essa mulher aqui me traiu, tá grávida e não é de mim. Sabe o que acontece com Maria? Ela é apedrejada. Maria pensou nisso quando disse sim para o anjo? Não. Ela só queria que se cumprisse nela a vontade do Pai. Ela sabia que os propósitos de Deus eram muito maiores do que a vida dela. E por isso Deus, ele se responsabiliza pelos seus projetos e pelos seus planos. Ela também não parou para pensar em nada do que ouviria da sociedade. Por quê? Mesmo casando com José, né? Ela já estava grávida. Ou seja, a criança nasceria antes de completar os 9 meses de casamento. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas iriam dizer que ela casou e estava em pecado. E a sociedade daquela época, vocês já imaginam, né? 2000 anos atrás, calcula aí, raciocina. E ela não parou para pensar em nada disso, gente. Às vezes nós aqui ficamos, sabe, cheio de não me toques. Ah, mas porque se eu falar isso, alguém vai falar isso aqui. Ah, mas se eu fizer isso aqui, alguém vai. Não. Ela não quis saber de nada. Ela só disse. A única coisa que ela quis saber era como é que iria acontecer isso, né? Ela disse: bem, eu tô aqui. Mas e aí, como é que isso vai acontecer? E quando foi de madrugada, né, o anjo ele visitou José, o noivo de Maria, porque a Bíblia diz que ele quis abandonar ela, tá certo? Só que ele quis fazer isso no secreto. Ele amava muito ela e ele é um homem extremamente admirável. Ele pensou: se eu deixo ela, né, as pessoas vão pensar o quê?
De repente, passou assim na cabeça de José. Não está escrito, mas eu fiquei imaginando. De repente, passou assim na cabeça de José. Ah, eu deixo ela aqui, aí as pessoas vão, né, pensar que eu fui o errado, que enganei ela e abandonei ela grávida. Então, ele pensou, né, em deixá-la sem ninguém perceber, sem ninguém saber. Mas aí o anjo chega para ele e diz: Olha, casa com ela. Casa. O que está nela, o que foi gerado nela é do Espírito Santo, né? E José, ele dá ouvidos à voz de Deus, e é muito importante a gente dar ouvidos à voz de Deus, porque Deus, ele sempre tem coisas melhores para nós. Porque para mim, gente, ela é uma mãe admirável. Porque essa mãe, ela sofreu muito por causa desse filho. Ela teve que fugir. Olha só, ela teve um filho numa situação que ninguém quer ter, uma criança, né? Ela teve que fugir com essa criança para essa criança não ser assassinada. Quando foi depois, essa mulher viu o seu filho crucificado sem dever nada a ninguém, simplesmente pela bondade dele, simplesmente porque ele era misericordioso, simplesmente porque ele era bom. Qual é a mãe que vê o seu filho passar por essas coisas e olha para as pessoas com um olhar de misericórdia? Diz aí. Imagina aí se alguma de nós seria capaz de algo desse tipo. É algo muito divino, muito celestial, sabe? Então, assim, no Dia das Mães, ela merece sim o nosso respeito, a nossa admiração. Ela merece sim ser homenageada entre todas as outras mães. Nós merecemos? Claro que merecemos, né? Principalmente nós que criamos nossos filhos sozinhos. Eu tenho três, gente. E o pai deles não faz parte, né? Da criação deles. E assim, a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é muito difícil mesmo. Mas Deus vai dando graça, vai nos ajudando e a gente vai conseguindo. Então, todas nós merecemos sim ser parabenizadas pelo Dia das Mães. Mas eu queria falar sobre essa mãe forte, essa mãe corajosa, essa jovem. Gente, ela era uma jovenzinha mesmo, muito, muito, muito jovem. Acredita-se que ela tinha menos de 16 anos na época que Jesus nasceu. Então, assim, é de admirar, sim. É de respeitar, sim. É de uma coragem extraordinária que nenhum de nós teríamos se fôssemos agraciada como ela, porque uma pessoa muito especial, como ela, não houve outra e nem nunca haverá. Tá certo? Fiquem todos na paz. Novamente, um feliz Dia das Mães. Eu, infelizmente, não tenho mais a minha. Ela já dorme no Senhor. Mas é isso aí. Um dia vamos nos encontrar novamente. Que Deus abençoe a todos.